Oi gente, tudo bom? Nesse primeiro experimento a gente vai analisar duas grandezas físicas e a gente vai comparar elas em duas placas diferentes. A primeira dessas grandezas físicas é a capacitância. E o que significa capacitância? A capacitância é, em termos gerais, a quantidade de energia que um capacitor consegue guardar. Quanto maior ela é, mais ele consegue guardar, quanto menor, menos, em termos gerais. A gente consegue ver pela expressão da capacitância que ela é diretamente dependente das permissividades elétricas do material e do vácuo e da área da placa. O que isso quer dizer? Quão mais fácil é para o elétron navegar entre as placas e no vácuo, e quanto mais espaço ele tem nas placas para navegar, maior é a capacitância. E já ela inversa a distância, ou seja, quanto mais distante as placas, maior é o espaço que o elétron tem que fazer para navegar entre as placas e mais difícil é de você acomodar o elétron nesse sistema do seu capacitor. Então, nesse sentido, a gente consegue já imaginar que uma placa mais condutiva, ou seja, com uma permissividade elétrica maior, vai ter uma capacitância também maior. A segunda grandeza que a gente vai analisar é o fator de dissipação. E esse fator de dissipação, ele é proporcional ao quê? A frequência angular, a resistência em série equivalente e a capacitância média. A proporcionalidade para capacitância é uma coisa, assim, deduzível, né? A gente não vai ter um fator de dissipação que é sozinho, que ele só existe ali. Ele vai ser dependente de quanta capacidade você está armazenando, né? A sua perda depende de quanto você consegue ter. E a frequência angular a gente não vai mexer nesses experimentos. Então, o fator que a gente tem que prestar atenção é a resistência em série equivalente do capacitor, que, diferentemente da capacitância, vai ser maior em uma placa que tem menor condutibilidade. Agora, a gente vai medir, por meio de um multímetro e de um medidor analógico, a capacitância e o fator de dissipação de duas placas diferentes. Uma dessas placas é de madeira, um desses pares de placas é de madeira, e o outro par de placas é condutora. Em primeiro, aqui estamos vendo a medição da placa de madeira, que tem 4,3 nanofarad, com fator de dissipação 0,143. E agora, comparando esse valor com a placa condutora, temos que, de fato, a capacitância é menor, porque a capacitância das placas condutoras é 5,5, quase 5,6 nanofarad, enquanto seu fator de dissipação também é menor, 0,126, o que é consistente com o que a gente previu teoricamente. O próximo experimento aborda a tensão de ruptura de um capacitor. Bom, os capacitores são componentes passivos formados por dois terminais e que no meio tem um dielétrico. Nesses dois terminais a gente aplica uma diferença de potencial e o dielétrico teoricamente não permite a passagem de corrente. E, bom, a gente vê no experimento que na verdade permite uma passagem de corrente bem pequena. E a principal diferença entre o material isolante e um dielétrico é que o isolante se opõe ao fluxo de elétrons, enquanto o dielétrico é capaz de armazenar cargas. No experimento, nós observamos vários materiais diferentes, como dielétricos, tanto secos como molhados. E entre eles, a gente ligou a fonte, né, no aparato experimental, a fonte é ligada e a gente tem a diferença de potencial entre os terminais. A gente testou vários desses e conseguimos chegar na tensão de ruptura em apenas um dos testes com o dielétrico molhado. A corrente máxima que ele chegou foi em 1,94 microamperes com uma tensão de 7.000 volts. A partir de 7.500 a gente teve a tensão de ruptura. A gente percebe que a ruptura realmente aconteceu ao observar o dielétrico contra a luz. A gente percebe vários furos que representam
a corrente atravessando o dielétrico. Bom, falando um pouco sobre o experimento de resistores, a gente tem esses componentes passivos, cuja principal característica é dificultar a passagem de corrente elétrica. Como resultado disso, o resistor esquenta e ele chega até a incandescer em alguns casos, porque a gente tem a corrente sendo dissipada e assim essa energia elétrica é transformada em energia térmica. No nosso aparato experimental, a gente tem 2 multímetros, um em paralelo para medir a tensão e outro em série para medir a corrente do circuito. O circuito funciona em corrente alternada pela fonte do laboratório e a gente percebe que a partir de 60 graus a gente tem o aumento da temperatura perceptível porque o material começa a ficar incandescente. Aqui a gente tem o gráfico que a gente plotou a partir dos valores de tensão e corrente que a gente observou e funciona até de forma bem linear, o que nos surpreendeu. A gente tem o máximo de corrente que nós conseguimos alcançar foi 3,7 amperes para uma tensão de 8,6 volts. Aqui a gente tem os resistores mais comuns no dia a dia, que são os resistores PTH, que são basicamente um núcleo cerâmico com um filme resistivo em formato de espias enrolado nele. E, de outra forma, os mais comuns ainda nos aparelhos microeletrônicos são os resistores SMD. Eles também têm dois terminais, tem um núcleo cerâmico, porém a gente tem o corpo cerâmico em contato direto com o material resistivo. No caso da lâmpada elétrica, foi aproveitado essa característica dos componentes resistivos, pois a gente tem o uso do tungstênio, que é um material que, logo quando é submetido à corrente elétrica, ele incandesce. A gente tem que o movimento dos elétrons no tungstênio gera luz, porque esses elétrons ficam muito energizados e a ponto de saltar da sua camada de valência. Depois, quando retornam, eles se desfazem essa energia e ela é liberada em fótons de luz. Como o filamento do tungstênio chega a altas temperaturas, por volta de 3.000 graus Celsius, é preciso ter esse bulbo com gás inerte, que é o argônio. Se o filamento ficasse em contato direto com o oxigênio, ele facilmente entraria em combustão. A gente tem aqui que por volta de 20 volts a lâmpada começou a acender com um brilho mais fraco e com o aumento gradativo da tensão ela ficou bem mais incandescente, com uma corrente de 0,36 amperes. Aqui a gente tem um gráfico plotado com os dados obtidos e essa curva não se comporta de forma tão linear assim. Aqui a gente tem, seguindo a mesma linha, um aparato semelhante ao da lâmpada, só que em vez do filamento de tungstênio estar imerso num bulbo com gás de argônio, ele está imerso no óleo, e o óleo serve como material inerte. A gente fez o mesmo experimento e a gente percebeu que em 60 volts o óleo começa a subir por convecção, então começa a esquentar bastante, e por volta de 70 volts começou a sair bolhas. Apesar disso, a gente vê que a lâmpada não acende. E aqui o gráfico plotado com os dados. Uma coisa interessante observada em relação ao gráfico anterior é que a gente vê que o consumo de corrente foi bem maior do que o no bulbo com gás de argônio, só que a lâmpada não acendeu. No quarto experimento, nós vamos medir a resistividade da água potável. Para isso, nós utilizamos 2 eletrodos de grafite que vão ser espaçados em 3 distâncias diferentes. Nós escolhemos as distâncias de 15, 10 e 5 centímetros entre os eletrodos de grafite. E a gente variou a tensão de 10 até 50, de 50 volts até 10 volts, variando de 10 em 10 volts. E nós obtivemos os 3 gráficos que estão sendo mostrados, primeiro para 15 centímetros, depois para 10, depois para 5 centímetros. Foi possível observar um comportamento linear aproximadamente linear em todos os gráficos, né? E nós temos que a área para todos os 3 casos é igual, né? A área da seção transversal, que vai ser o produto entre a espessura da água e o comprimento do eletrodo, né? E o que vai acaba mudando para variar a resistividade em cada um dos casos é a distância, obviamente, entre os 2 eletrodos e a resistência que foi medida. Essa resistência foi medida a partir da reta média de cada um dos gráficos que a gente obteve em cada um dos casos. E foi possível observar que quanto menor a distância, maiores eram as correntes que nós observávamos
experimento. E com isso nós tivemos também uma menor resistência que foi observada. Com isso, isso impactou muito na resistividade em cada um dos casos. No primeiro caso, para 15 centímetros, nós tivemos uma resistividade de aproximadamente 1,22 ohms centímetro. Na segunda, nós tivemos uma resistividade de 1,17 ohms centímetro. E no caso de 5 centímetros, nós tivemos uma resistividade de 1,08 ohms centímetro, dando uma média de 1,16 ohms centímetro, aí fazendo a média desses três valores. E a condução da corrente elétrica entre os eletrodos se dá pela diferença de potencial que é colocado entre eles, o que garante essa passagem de corrente entre eles quando eles estão colocados na água. Então, nós podemos observar a partir da fórmula da resistividade elétrica que, como a área é constante para os três casos, o que vai variar mesmo é só a resistência e a distância. As duas vão mais ou menos se contrabalancear, mas não exatamente, por isso que nós temos essa diferença de resistividade entre os três casos. E, além disso, no caso em que nós colocamos a corrente maior, que é o caso com a menor distância e com a maior tensão, nós conseguimos observar, quando nós jogamos pó de giz na água, as linhas de força do campo magnético gerado entre os eletrodos, o que pode ser visto no vídeo pela variação de posição dos pós de giz ali na água.